E aí, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trabalho de uma força. Primeiro vamos definir o que é. É a quantidade de energia transferida ou transformada como resultado da ação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, por exemplo, se a gente pegar um bloco e for puxar ele para ele se deslocar, a gente vai estar transferindo energia para ele poder fazer esse deslocamento. Então, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, o trabalho ele é medido em joule. Então aqui nós temos um gráfico de x contra y, temos uma força F, que forma um ângulo θ com x, e para a gente calcular qual que vai ser o trabalho dessa força, primeiro a gente tem que decompô-la. Então, a gente pode decompor em x, que vai ser esse f de x que eu vou chamar, e em y, eu vou chamar de fy. Bom, o fx, ele é f cosseno de θ. E o fy, ele é f seno de θ. Então o trabalho da força F, a gente vai calcular como sendo. Se a gente tivesse um bloco aqui, e se a gente fosse puxar esse bloco, ele ia se deslocar ao longo de x. Então, o trabalho, como a gente vai ser energia transformada no deslocamento, então vai ser a força ao longo de x, que é o Fx, vezes o deslocamento. Só que Fx a gente sabe que é F vezes seno. F cosseno, desculpa. Então, o trabalho é igual a F cosseno de θ vezes o deslocamento. Então está aqui definida a fórmula do trabalho. F cosseno de θ, que é o F de x, é o F decomposto ao longo de x, vezes o deslocamento. Então, ó, como a gente definiu, o trabalho é F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, para θ maior ou igual a zero e menor que 90, o trabalho ele é maior do que zero. Já vou explicar o porquê. Para θ maior que 90 e menor ou igual a 180, ele é menor do que zero. E θ igual a 90, ele é igual, o trabalho é igual a zero. Não tem trabalho. Por quê? Porque se a gente pegar aqui um círculo trigonométrico, aqui nós temos seno, aqui nós temos o cosseno, aqui é 0, 90, 180 e 270 graus. Nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 90, o cosseno ele é positivo. Só que no zero, o cosseno ele vale 1, pois o raio do círculo trigonométrico é 1. E no 90, o cosseno ele vale 0. Então no 90, o cosseno vale 0. Por isso que quando θ é igual a 90, o trabalho é igual a 0. Pois como o cosseno é 0, trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de 90, que é 0, vai dar 0. Como ele é positivo entre 0 e 90, o trabalho entre 0 e 90 é positivo. E como de 90 até 180 o trabalho é negativo, o cosseno é negativo, o trabalho de 90 até 180 também é negativo. Então, entre 0 e 90, ele é maior do que 0. Entre 90 e 180, ele é menor do que 0. E quando o ângulo é 90, o trabalho é 0. Bom, vale ressaltar que o trabalho ele é FD vezes o cosseno de θ quando a força é constante. Então a gente tem que saber que a força é constante para poder aplicar essa fórmula. Agora, quando a gente tem uma força variável, o trabalho vai ser a área delimitada pela curva desse gráfico, que é de força em função do tempo. Então a área ela vai ser igual ao trabalho da força.
Então quando a gente tiver a força variável, a gente tem que saber que ela é a área dessa curva bem estranha aqui, que a gente não sabe calcular, mas que vai ter que ser dada. Agora no primeiro exercício, nós temos o item A. Tem um bloco que está sendo puxado por uma força, ele se desloca 5 metros até chegar ao ponto final. Ele fala que essa força é de 20 newtons. Então a gente sabe que a forma, ele quer que a gente calcule o trabalho. Então o trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. Lembrando que o θ é o ângulo que a força faz com o deslocamento. Então como ela está aqui ó, na horizontal e a favor do deslocamento, o θ ele é igual a 0 graus. Só que o cosseno de 0 é 1. Então aqui é 1. Então é só substituir aqui. F é 20, trabalho é igual a 20 vezes o deslocamento que é 5 vezes 1. Trabalho é igual a 100 joule. Agora no item B, ele fala que nós temos um corpo se movendo com velocidade para a direita e ele vai chegar até o ponto final, a 10 metros, e tem uma força contrária a esse deslocamento. Então, e tem o θ, que é o ângulo da força, que a força faz com o deslocamento. Ele fala que a força é 50 newtons e o θ é 120. Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Como o θ é 120, o cosseno dele é menos meio. É menos meio. Então, trabalho é igual a F50 vezes o deslocamento, que é 10, vezes menos meio. Trabalho é igual a 50 vezes 10. Se a gente dividir esse 10 por 2, vai dar menos 5, porque aqui tem um sinal de menos. Então é 50 vezes menos 5, que dá menos 250 joule. E faz sentido ter esse sinal de menos aqui, por quê? Porque a força é contrária ao deslocamento. Então, tem esse sinal de menos aqui, que significa que ela está atrapalhando o deslocamento. Agora, no segundo exercício, nós temos um garoto que está puxando um bloco de massa M com uma força de 200 newtons. Ele quer saber qual que é o trabalho que ele realiza. Ele nos dá enunciado que esse ângulo aqui ó, é de 30 graus. Aqui, como a gente pode ver, é 90. Então, para a gente calcular o trabalho, a gente precisa de F vezes D vezes o cosseno de θ. O F ele nos deu que é 200, o deslocamento ele deu que é 5, então o trabalho é igual a 200 vezes 5 vezes o cosseno do θ. Só que o cosseno do θ a gente não tem. Como que a gente vai calcular ele? Como o θ que a gente tem que pegar é o ângulo que a força faz com o deslocamento ele está nesse eixo aqui, ó. É como se a gente pegasse ele e subisse aqui. Como é o ângulo que a força faz com o deslocamento, é esse ângulo aqui, ó, θ. Bom, aqui a gente pode subir esse 90 graus. Então nós temos esse triângulo aqui, ó. 90, 30 e θ. Logo, θ é 60 graus. Bom, descoberto o θ, a gente substitui aqui. Trabalho é igual a 200 vezes 5, que dá 1000, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de 60. Isso aqui é igual a meio. Trabalho é igual a 1000 vezes meio. Trabalho é igual a 500 joule. Tá aí calculado o trabalho que o menino realizou. Então é isso, pessoal, mais um vídeo hoje sobre trabalho, força constante e força variável. Então se inscreve lá no nosso canal, Professor Rodrigo, deixe seu curtir, compartilha com a família, joga no Facebook, joga na sua página no YouTube também, compartilha com todo mundo, é nóis!